Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, eu vou fazer a parte 2 do tour pela casa, tá? Aí tem um vídeo passando rapidinho sobre eu mostrando toda a casa. Se você ainda não assistiu o vídeo, vai lá, porque tá bem completo. Abri até os armários pra vocês verem, tá bom? E aí agora eu vou falar com vocês sobre a história, tá? Como que a gente fez pra construir, as coisas que a gente passou, as dificuldades e as alegrias que a gente passou até chegar o dia da gente morar de fato na casa, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem, já deixa seu like pra me ajudar aqui no canal e fiquem agora com o vídeo da história. E agora, gente, eu vou conversar com vocês e falar sobre esta casa, tá? Qual é a história, né? Eu e o Leonardo já estávamos, Leonardo, meu marido, eu acho que eu nunca falei isso aqui pra vocês, tá? Nós estávamos namorando, eu acho que a gente tinha uns 4 anos, né? E a gente começou a pensar em casar, né? E nesse processo, a gente pensou em diversas vezes sobre a casa, né? E aí ele tinha falado, a gente pode construir em cima da casa da minha mãe, que ele já morava aqui, né, com ela. Mas pra mim não era uma opção, porque eu já tinha tido bastante problema em morar com familiares, né, parentes. E eu lembro que eu orei muito a Deus e pedi pra Deus direcionar a gente da melhor forma, porque não era uma coisa fácil pra mim, né, em pensar em morar em cima da casa de parente, devido aos problemas que eu já tinha tido com isso, né? Então, eu conversei com ele sobre isso, e aí eu lembro até hoje ele falando, né, que ele não queria me tirar da casa da minha mãe pra que eu sofresse, se acontecesse qualquer coisa, qualquer desavença, que a gente iria mudar de casa na mesma hora. E aí eu pedi pra ele, né, no caso, ser bem, que eu precisava contar com isso, que eu não, para ele não escolher um lado na história. E, enfim, ele falou que não, realmente, que ele não iria escolher, porque ele não iria brigar nem com a mãe dele, nem comigo, né? Então, a opção seria, se acontecesse qualquer coisa, nós mudaríamos, né? E graças a Deus, a nossa convivência aqui tem sido tranquila, né? Eu acho que eu imponho limites e a minha sogra também. Então, a gente não por mais que a gente more no mesmo quintal, a gente não é de ficar um entra e sai, né, na casa de todo mundo. Então, assim, quando é final de semana, geralmente a gente se reúne lá embaixo, ou igual agora no almoço das eleições, eles vieram almoçar aqui em casa, mas não é uma coisa assim que, tipo, livre acesso, né? Toda hora a gente tá lá ou toda hora eles estão aqui. A gente consegue manter isso, pela graça de Deus. Tem sido bom. Então, quando, né, eu de fato entendi que aqui seria um bom lugar, aqui não tinha a escada pra subir, tinha construído lá o térreo da minha sogra e a parte de cima, e não tinha escada, aí tinha a laje aqui, e tinha construído só metade do muro, e tinha como que é o nome? Tinha caixa de água. Se eu achar as fotos das construções, eu deixo aqui pra vocês, tá, gente? Porque eu tenho isso, mas é na minha câmera, não é no meu celular, tá? Eu lembro quando eu fiquei noiva, eu comprei a câmera da Sony Ericsson, né? Que era muito visada naquela época e tal. Eu comprei e eu tirei algumas fotos da construção com essa câmera, tá bom? Lá tem fotos também da gente reformando e tudo mais, enfim. Aí, quando a gente, né, decidiu construir, Deus já colocou um desejo assim no meu coração, né, de ir pensando em como seria aqui. E como não tinha nada, a gente tinha que pensar o jeito que a gente tinha que aproveitar o espaço, né. E nunca foi uma opção pra gente de imediato, na verdade era uma opção da gente bater a laje. Aí tem o meu tio, que ele é pedreiro, né? E ele trabalha muito bem mesmo. Então, o que eu fiz? Na época, eu entrei num site que tem pra você fazer planta de casa. Entrei, coloquei a metragem daqui, né? Que aqui
é 5 por 10, né, de comprimento e 5 de largura. Então, a casa de frente tem 5 metros. Aí, coloquei a metragem e eu acredito que foi Deus me direcionando ali de como seria, né, como eu poderia aproveitar o espaço da casa. E aí eu fiz isso, eu imprimi, eu lembro que eu tirei até uma foto, coloquei no Facebook, se eu encontrar eu coloco aqui também pra vocês verem. E aí eu fui conversar com meu tio, né, falei, tio, a gente quer construir e eu quero fazer desse jeito, eu quero que o senhor me indique ou seja você pra fazer essa obra lá. E aí ele aceitou numa boa, ele foi direcionando a gente, né, o que a gente deveria fazer. E nesse momento foi muito bom pra mim falar com meu tio, porque eu e o Leonardo não entendemos nada de construção, né? É tanto que antes de eu falar com meu tio, o meu marido, com o dinheiro das férias dele, ele pegou e contratou um pedreiro para vir fazer a escada aqui. Mas esse pedreiro, assim, já tinha feito outras coisas para minha sogra. Nunca foi um pedreiro bom. Minha sogra mesma, ela fala que ela nunca teve experiência boa com pedreiros, porque geralmente pedreiro assim de comunidade, gente, eles, sei lá, ou falar, eu faço e não faz, e aí toma umas e vai fazer a obra, enfim. Ele fez a escada do jeito que ele achou que tinha que ser. Eu achei que dava pra fazer um descanso ali na escada, sabe quando você sobe, aí tem um descanso e depois pega outra escada? Ele fez uma escada virando, né, depois eu mostro ali pra vocês como que é. E a gente não gostou muito, né, até a finalização, meu marido teve que ficar no pé dele pra ele vir tirar as madeiras da escada, enfim, mas foi o que deu. Aí, quando meu tio, né, quando a gente foi conversar com meu tio, ele já tinha feito essa escada. Então, meu tio veio avaliar o espaço. E aí, nisso, o meu tio falou, ó, vocês vão comprar... como era meu tio, né, ele foi direcionando a gente o que a gente tinha que fazer, né. E na época, a gente já tinha um dinheiro guardado. E aí, a gente, na verdade, ficou assim. Meu marido tinha um dinheiro guardado. E a gente também já estava planejando a festa. Então, ficou que meu marido iria cuidar, né, da construção e eu iria pagar o buffet, né, a festa de casamento, meu vestido e tudo mais. E naquela época foi pela graça mesmo, porque eu trabalhava e eu era menor aprendiz. Então, naquela época o salário era, eu acho que era 500 e pouquinho. Não, já era mais, eu acho. Já era mais? Eu não sei, eu acho que eu ganhava espera aí, gente. Ai, gente, meu marido tava ligando, por isso que eu tive que interromper. E aí, gente, tá, eu tava falando, né, do salário e tudo mais. Enfim, eu cuidava das parcelas do buffet e ia planejando aí a compra, né, a compra não, o aluguel, né, do vestido, e meu marido ficou cuidando daqui. E aí, às vezes, a gente usava o cartão de crédito e aí a gente ia se dividindo, né? Então, meu tio foi direcionando a gente. Então, ele construiu tudo aqui. E aí, gente, teve uma época... Toda vez que eu vou falar disso, eu até fico com o choro embargado, porque foi um momento muito especial. E um momento em que eu senti mesmo ali Deus cuidando da gente. A gente já não tinha mais dinheiro, assim, né, pra terminar a casa. E só tava nos blocos e tudo mais. E aí a gente ficou pensando, né, o que a gente poderia fazer pra dar início. E, tipo, a gente já tava vivendo, assim, no limite, né? E não tinha de onde tirar dinheiro ali mais. E aí eu peguei, a gente ficou cogitando não fazer a festa de casamento, porque o dinheiro, né, eu lembro que até hoje que era R$760 a parcela, o boleto da festa de casamento, né. E eu falei assim, porque esse valor a gente podia comprar em um mês os azulejos, depois a gente podia comprar a argamassa e tudo mais pra gente finalizar a casa, né. Eu falei assim, Leonardo, a gente tem um sonho de casar, a gente tem, mas nada vai adiantar se a gente fizer uma casa e a gente não...
a gente fizer uma festa e a gente não tiver onde morar, porque um aluguel na época não era uma opção pra gente, já que a gente já tinha investido todo um dinheiro aqui em construção. E aí a gente orou, né? Eu orava de lá da casa da minha mãe, o Leonardo por aqui também. E aí, mas o Leonardo sempre teve na cabeça dele que sim, ele iria fazer a festa de casamento. Ele era um sonho dele, né? Pra mim, eu tinha um sonho em casar, mas eu nunca sonhei com o casamento em si, sabe? Numa vestida de noiva. Eu tinha um sonho em casar, em ter uma família, né? Um lar pra chamar de meu, mas não de festa. Então, pra mim, foi uma opção, tipo, ah, tá difícil, vamos desistir da festa e vamos fazer a casa. Mas pro meu marido, não. Nunca foi uma opção. E aí ele falou assim, não, a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Até que a minha sogra decidiu, ela falou assim, eu vou ajudar vocês com o azulejo da casa. Então, o chão a gente já tinha ganhado. E eu não lembro se o azulejo das paredes aqui da cozinha também. Eu acredito que sim. E aí, só que aí tinha uma outra questão. A gente não tinha dinheiro pra pagar meu tio pra pôr. Porque até então, né, a gente tava pagando ele. E não era porque era meu tio, né? É o trabalho dele. Ele deixou de fazer uma outra casa pra fazer a nossa. E aí, eu teve uma semana que a gente tava distribuindo já os convites. E a gente tava assim, já tava quase perto do casamento. E a casa ainda tava só tava com as paredes levantadas. E aí a gente tinha as paredes levantadas e a gente tinha comprado as duas portas, da entrada e a do quarto. Não tinha a porta de vidro ali na sala, a janela a gente tinha comprado também. Mas enfim, aí a gente já tava distribuindo os convites, né? 6 meses antes do casamento para os padrinhos. Aí a gente distribuiu, eu chamei meu tio para ser, o tio que construiu aqui, para ser padrinho junto com a minha mãe. Porque quem não sabe, o meu pai é falecido e o pai do Leonardo também. Desde antes da gente casar. E aí, logo depois que eu chamei ele pra ser padrinho, né? Aí a gente ficou conversando lá e tal. Aí ele pegou e falou assim: vamos lá olhar a obra e tal. Que eu vou explicar pra vocês o que vocês têm que comprar essa semana. Aí a gente se olhou assim, tipo, que a gente não tinha dinheiro. E agora a gente não conseguiu falar pro meu tio, né? Tipo, eu não tenho dinheiro. Aí a gente, não, tio, vamos outro dia a gente vai lá. E ele, não, vamos lá, enfim. Aí a gente ficou assim meio sem graça e a gente subiu. Aí a gente subiu tudo, eu pelo menos, né, assim, com toda a cabeça baixa, né, porque eu pensando, meu tio vai falar, e a gente não tem dinheiro, a gente não tem o que fazer. Aí tá, aí ele pegou e aí começou a falar e falou assim, ó, vocês têm que comprar tanto de azulejo pro banheiro, tem que comprar tanto de argamassa pra colocar, porque minha sogra, os pisos já estavam aqui, né? E aí vocês vão comprar isso, vão comprar aquilo. Aí a gente ficou assim quieto. Aí eu falei assim, tio, mas a gente vai ter que esperar um pouquinho, porque a gente ainda o dinheiro tem que entrar e tal. E aí ele pegou e falou assim, não, eu vou dar isso pra vocês. Eu não vou cobrar isso. E pode parecer pra vocês uma coisa simples, né? Mas pra gente foi muito importante naquele dia, porque a gente já não tinha o que fazer. Tipo, a gente já tinha tudo, a gente ia casar e tal, mas a gente não tinha realmente de onde tirar. E aí eu não aguentei quando ele falou isso, não aguentei. Pedi licença pra ele e fui lá pra fora. Chorei. E eu só consegui agradecer assim mentalmente pra Deus, né? E falar o quanto eu tava grata. E ele falou assim, eu vou colocar isso pra vocês. A única coisa que vocês precisam é comprar. A única coisa que vocês precisam é me pagar o banheiro, que o banheiro tem mais recorte e tudo mais. Ele falou assim, mas não se preocupe em pagar agora. A gente conversa disso mais pra frente. E aí a gente respirou e... Ai, meu Deus, tudo bem. E assim, gente, nós somos cristãos e a gente acredita muito que de quando tem algo assim pra acontecer na nossa vida, de que é algo que vai fazer a gente feliz, a gente acredita muito de que tem um outro lado ali numa batalha espiritual
para que nada dê certo, né? Para que deixe a gente mais para baixo e não veja o futuro. E aí foi muito difícil dali então até a gente casar, né? A gente ficava vivendo pela graça mesmo até chegar o dia, mas enfim, deu tudo certo. A gente casou, a casa ficou pronta, a porta, né, ali da sala a gente colocou na última semana, na semana que a gente ia casar, a gente colocou, porque eu falei pra ele, eu falei assim, ó, o cartão vai liberar só nessa semana. Aí meu irmão, ele era vidraceiro na época. Hoje ele é também, mas teve uma parte aí no meio que ele era fotógrafo, aí a gente fez um ensaio com ele. Então, como ele era vidraceiro, aí a gente pediu pra ele ver quanto que ficava, ele veio, mediu tudo certinho. Aí ele deu também pra gente a montagem e a gente pagou o material, né? Pagou a porta, né? Porque na época foi R$ 600 só de material, né? 600, quase R$ 700. Aí eu, né, como a gente tinha que pagar todo o casamento até um mês antes de casar, então eu tinha liberado esse valor naquele mês, aí a gente utilizou pra comprar a porta. Enfim, aí no dia que a gente casou, a porta foi colocada, a gente comprou uma semana antes de casar e ela foi colocada um dia antes da gente de fato casar na igreja, né? Ou na igreja não, no salão, porque a gente casou no cartório e meu irmão tava fazendo, tava colocando a porta aqui. Aí depois que a gente casou, a gente veio ver como que ficou e tal. E ficou muito lindo. E essa foi a história, gente, aqui da nossa casa. A gente tem um sentimento muito forte aqui, né? Pelo fato disso, da gente viu construir. E desde então, né? Desde que quando a gente casou, então muitas memórias foram criadas aqui, né? Essa foi a primeira casa do meu filho, foi a primeira casa do meu cachorro, foi a nossa primeira casa, foi não, e né? Então, a gente pretende, né? Ah, Pris, pretende morar aí sempre? Não, a gente sempre quis. Nossos planos era, depois de 3 anos, a gente sair. Mas esses não foram os planos de Deus. Mas glória a Deus por tudo. E, gente, esse vídeo vai ficar gigantesco, mas eu quero deixar o mais completo pra vocês saberem, assim, da história aqui, ver que nada na vida é fácil, gente, mas em tudo Deus tem um propósito. Eu vou contar só uma partezinha depois que a gente casou, pra vocês verem que a escolha que eu fiz em construir aqui em cima foi uma ótima escolha. E foi uma direção de Deus, né? Porque eu já tinha orado, pedido pra Deus dar uma resposta se era isso mesmo. E aí, então, depois que a gente casou, eu acho que foi, assim, a gente casou em agosto de 2014. Quando foi em janeiro de 2015, meu marido foi mandado embora. E aí, se a gente estivesse pagando aluguel, eu não sei o que seria da gente. Porque naquela época eu fiquei sustentando a casa e graças a Deus a gente não passou necessidades, porque além do meu salário, eu tinha um cartão, né? Eu podia pedir um cartão refeição pra eu almoçar fora ou um cartão alimentação pra eu usar como compra. Então eu optei sempre por isso. Então esse cartão ajudava a gente a fazer despesa. Com o meu salário eu pagava, a gente pagava água e luz e mantinha as outras coisas aqui de casa, né? Então, desde esse dia aí, meu marido ficou 2 anos em casa, sem conseguir emprego. Então foi muito importante ter essa casa aqui como refúgio, porque... Refúgio não, né, que era nossa, porque se eu tivesse que pagar aluguel, que na época, né, na época era R$ 700 um aluguel, não sei se daria, né, se a gente teria que acabar vindo morar com minha sogra, porque morar com a minha mãe não era uma opção também, porque minha mãe, ela mora numa casa alugada e é o suficiente pra ela, né, mas enfim. Então, assim, em tudo Deus tem um propósito, né? Meu marido ficou outros tempos desempregado, depois que eu descobri a doença do meu coração, que isso daqui é um assunto para outro vídeo também.
O fato da gente ter essa casa aqui foi muito bom, né? Porque hoje já tem 3 anos que que eu não trabalho fora, né? Registrada. Mas eu fico, né, tentando empreender e é o meu marido que sustenta a casa. E aí a gente não precisa se preocupar com o fato do aluguel, com o fato de alguém ter que pedir a casa. A minha sogra fala, né, vocês podem morar aí sempre, sempre, eu nunca vou pedir a casa. E ela gosta, né, que o filho dela more perto dela. Quando a gente fala em comprar uma casa e tudo mais, ela fica meio assim. Ou ela fala, vê se tem 2 casas, que ela quer ir pra perto. Mas construir aqui foi uma escolha muito importante pra mim. E ainda mais foi difícil pra mim, porque na época não, até hoje, né? Todo mundo fala, vai morar com família, não sei o que, isso que lá. Eu já tinha uma história, né? Em morar com família. E aí tem todo esse lado, a pessoa falando, vai morar com família, não sei o que, isso que lá, blá, blá, blá. As pessoas falam. Mas aí as pessoas, se você for morar de aluguel, as pessoas também vão falar, porque você tá jogando dinheiro no lixo, blá, 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 blá. Só que assim, se você não tem o que fazer, você não tem dinheiro pra comprar uma casa, e você não tem dinheiro o suficiente para ficar pagando aluguel, você vai utilizar, sim, a sua única opção para construir. E foi a melhor opção que a gente teve. Aqui foi construído tudo do jeitinho que a gente quis, né? E a gente, sempre que a gente pode, a gente melhora. Igual essa mesa que vocês viram, né? Já tem anos que a gente quer trocar, mas a gente trabalha com prioridades, né? O que é prioridade hoje? A mesa é uma prioridade, sendo que eu já tenho uma mesa que consegue, né? Ela tá desgastada, ela tá velhinha, ela tá, mas ela ainda assim está de pé, eu ainda assim consigo fazer meus bolos aqui em cima, a gente consegue almoçar, jantar, fazer nossas refeições, consegue utilizar as cadeiras, então a mesa ainda não é uma prioridade, então mais pra frente, quando a gente conseguir, a gente vai trocar sim essa mesa, né? Trocar a mesa, a gente quer colocar mais um armário aqui pra não ficar as coisas jogadas no chão, mas tudo a gente vai trabalhando aos poucos, né? Gente, me desculpa mesmo pelo tamanho do vídeo, mas eu queria, assim, abrir meu coração e explicar tudo, assim, falar, mostrar o tour da casa e falar a história é uma coisa muito, assim, interligada pra vocês entenderem o processo de tudo, o porquê da casa, né? O porquê do tamanho da casa, por que a gente não bateu uma laje. Eu nem expliquei isso, gente. Meu tio, depois que, né, ele veio construir, ele percebeu que aqui, o pessoal que construiu aqui, eles não fizeram um alicerce muito bem feito da casa. Então ele falou assim, se bater uma laje aqui, vai ficar muito pesado e a gente não tem segurança de que a casa vai suportar. Então, pra não mexer na estrutura da casa e a gente não viver ali no se cair, Deus me livre, tá repreendido. Então a gente falou assim, não, então deixa no telhado mesmo e a gente vai viver assim. É um calor insuportável quando está no verão? Mas é melhor a gente passar um calor do que de repente a casa inteira desabar e acontecer o pior, né? Então por isso que a gente não bateu uma laje, tá bom, gente? Então esse foi o vídeo de hoje. Deixa seu joinha aí pra me ajudar no canal, se inscreve, que eu quero trazer mais opções aqui pra vocês. Agora já está perto do meu filho chegar, perto do horário do almoço. Vou correr aqui. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo.